a Gestalt? Só se folheando o caderno na chinesa. E aí, Gestalt? O que é? Deixa pra lá, deixa que eu te explico de novo. Então vamos lá. A gente vai entender que a Gestalt surgiu como um movimento contra o estruturalismo, contra o funcionalismo, não é isso? E aí, o que é Gestalt, William? O que é Gestalt? Olha o vídeo. O que é Gestalt? Onde é a psicologia da forma? Pega-te. Então a gente vai entender que a Gestalt ela é o contra-argumento do funcionalismo, do estruturalismo, não é? Por que o estruturalismo fala pra gente? Fala pra gente. Vamos se lascar. O que o estruturalismo fala pra gente? No estruturalismo, a gente vai dizer que a nossa percepção, a nossa sensação, ela é por parte, não é? Então, eu estou dizendo que é só pegar a etimologia da palavra, né? Estrutura, no estruturalismo, eu vou entender aquele movimento como algo por partes. Primeiro eu vejo uma coisa, depois outra, e aí eu tenho o resultado do total, né? Só que a gente entendeu, e dentro da Gestalt a gente entende, que não é bem assim que funciona. Na Gestalt a gente já consegue enxergar o todo? Sim ou não? A gente olha o conjunto, então a gente olha como um todo, não é isso? Então a gente vai entender que existiu esse movimento ali para contrapor essas ideias, né, tipo estruturalismo, funcionalismo, não é? Então quando a gente fala sobre Gestalt, uma palavra de origem alemã, significa todo organizado, não é? Então quando a gente fala, a gente está dizendo que a gente vai perceber totalidades organizadas. A gente não vai olhar de um ponto a ponto, a gente vai enxergar tudo. Isso aqui a gente já teve, estou só lembrando, tá? E nós vemos o fenômeno FIC, foi o vídeo lá, entendemos o processo do insight. O que é o insight? Instalar o dedo a gente já sabe, né? É o surdo. Né? Entendemos que há uma diferença entre o processo do insight e o processo de ensino-aprendizagem. Então, o insight é aquele momento do estalo. Ensino-aprendizagem, erro e acerto, a gente vai aprendendo conforme as minhas experiências, tá? O todo é diferente das somas. A gente entendeu que a música também ela é um conjunto de notas musicais, não é? Então a gente não vai ver só, entender ou ouvir só elas soltas, mas a gente vai entender ela como um todo, não é? Imagem inacabada, a gente falou dos rostos, não é? Princípio central, que são três, tá? Dentro do princípio central, nós temos três: simplicidade, equilíbrio e significado. Isso aqui já está na prova de vocês. Então, quando a gente fala de princípio central dentro da Gestalt, a gente vai falar de simplicidade, equilíbrio e significado. Por que simplicidade, equilíbrio e significado? Por quê? Simplicidade, equilíbrio e significado. Eu vejo uma figura geométrica na rua numa noite escura. É o Batman falando. Eu vejo uma figura geométrica à noite numa rua escura. Qual é a simplicidade?
figura geométrica. Então a gente vai entender nas nossas simplicidades, mediante as experiências, o que é aquela figura geométrica. Equilíbrio. É o quê? Vai, bichão. Vai, Miguel. Vai, dentro desse contexto. Por que seria o equilíbrio? Vai. Ver o total da figura. Show! E associar. Não é? Então eu vou ver aquele negócio escuro, aquela forma geométrica numa rua escura. Eu vou equilibrar, eu vou tentar associar com aquilo que eu já sei, com aquilo que eu já tenho de experiência. E significado? E significado? Significado? O total, beleza. O que significa aquela imagem? Então eu vi uma forma geométrica, tentei equilibrar e identifiquei que é um saco de lixo. Pronto. Então o princípio da Gestalt, simplicidade, equilíbrio e significado, tá? Esses são os 3 princípios principais, tá? A gente fala de leis naturais da percepção. Então esse princípio é ativo. Por que ele é ativo? Vamos se lascar. Você já falou sobre isso. Por que ele é ativo, Pedro? Não. Da percepção. Vamos lá. Sensação é o quê? Passivo. Informações que chegam Ó, rapidão. A Bela falou assim, ó. O passivo é... O passivo é o quê? Perfeito. O passivo é só o pensamento. O ativo é a atitude. Vocês concordam com a Bela? Esse, tu tem um amigo desse, tu tá ótimo, né? Professor, Oi. o ativo, porque a gente não olha, vamos dizer assim, como o senhor deu o exemplo de semana passada, a gente não olha só um olho, só uma boca, a gente já vê ele tudo formado. No ativo, é isso? Isso. E no passivo? No passivo, eu acho que seria ver aos poucos, ver informações, receber tal coisa, como olha de longe num beco. Como que? No beco que o senhor falou lá, é escuro, deve ser algum Falei beco assassino, não, falei alguma boa. coisa. Não importa, vai chegar no beco Na em algum biela, momento. né? Tá. De 1 ponto, 0,6. Falta 4 décimos. Quem dá os 4 décimos? Ai, meu Deus, tá muito bom. Sei que você está no chat. Eu tô zoando, eu tô te zoando. Sensação. Sensação vem da onde? Você já toma, fazer igual a minha avó. Você já toma macaco velho. Sensação vem da onde? Sentidos. Os sentidos a gente sente, parece redundante, mas assim, a gente sente por onde? Pelos órgãos. Então, sensação é ativa ou passiva? Passiva. Isso. Lembrem, o passivo recebe, o ativo executa. Então, o passivo, como a sensação ela é passiva, ela está recebendo estímulos. Nesse exato momento, vocês são passivos, porque vocês estão recebendo estímulo visual. Na percepção, ela já... executada. Show, ela executa. Então, se ela executa, ela é... Vocês ainda vão esquecer na prova. Tá lá. Vou fazer essa estudo de caso para você. Identifique sensação, percepção. Tá? Então não esqueça. Vai ser de Cristo, desde Deus e vai embora, né? Beleza. Então, dentro desse princípio central,
Então, dentro desse princípio central, não esqueça, simplicidade, equilíbrio e significado. Obrigado, tá? Palmas para a dona Emília. Show. Então vamos lá. Então, a gente já viu essa parte? Não. Tá, então vamos lá devagarinho. Então, show. Assunto novo. Proximidade. Quando a gente fala de proximidade, a gente vai definir esses elementos que tendem a ser vistos como pertencentes a um grupo. Então, quando a gente olha pessoas juntas em determinado ambiente, nós vamos associar que esse grupo de pessoas fazem parte, que essas pessoas fazem parte de um mesmo grupo, mesmo que elas talvez não se conheçam, mas nós fazemos esse tipo de associação, tá? E aí nós temos aqui um exemplo visual. O que a gente consegue enxergar aqui? Pontinhos, padrão, não é? Pontinhos, um padrão, não é? Mas aqui a gente percebe não eles como pontos soltos, não é? Porque, como o colega falou, nós temos outro tipo de padrão quando ele é solto. Mas nós identificamos pares, não é? Então, por eles serem iguais e por eles estarem distribuídos de forma igualitária entre eles, nós identificamos pares. Então, por isso que dentro da lei principal da Gestalt, a gente identifica essa questão de proximidade, tá? E aí um exemplo do nosso cotidiano. Quando colegas se sentam próximos na sala, os outros alunos tendem a enxergá-los como um grupo de amigos, mesmo sem saber se realmente são. Tá? Então, quando a gente fala de proximidade, a gente entende que é um grupo parecido, tá? Que a gente associa com esse pertencimento. Mas isso não significa que de fato sejam pertencentes, tá? Semelhança. Então, nós temos proximidade, que é diferente de semelhança, tá? É uma outra vertente, é um outro viés. Então, quando a gente fala de semelhança, a gente fala de estímulos semelhantes. E aí temos três movimentos, tá? Cor, forma ou tamanho. Tu quer um exemplo basicão? Ruivo. Alguém já conheceu alguém ruivo? Aqui para nós é difícil, mas tem, tá? Para mim, dentro da minha cabecinha, dentro da minha percepção, os ruivos são todos semelhantes, não é? Pessoas albinas são todas, na minha percepção, tá? São todas semelhantes, por uma questão de cor, para mim, tá? Então, quando a gente fala de semelhança, dentro do processo da Gestalt, a gente fala de cor, forma ou tamanho. E aí nós temos aqui também um exemplo visual, não é? Nesse exemplo, o que nós conseguimos enxergar? 3 círculos cheios e 3 triângulos vazados. Beleza. Você vai falar 3 bolas e 3 triângulos. 3 triângulos cheios. Não, 3 círculos Perdão, cheios. 3 círculos cheios e 3 vazados. 3 triângulos vazados. Beleza. Aí a minha percepção é diferente da dela. Mas eu também consegui enxergar que existe uma diferença, não é? Mas por que a gente vê grupos separados e não tão somente símbolos? Eles estão de forma diferente. Beleza, eles são de forma. O que mais?
forma, a forma, né? Beleza. Cor. Cor, cheio e vazado, não é? É estrutura. Hã? É estruturativo, né? Não. Cada sala, Miguel. O que mais? E aí a gente automaticamente, quando fazemos essa identificação, a gente consegue criar grupos, não é? E aí a gente fala que pode ser grupos semelhantes, sim ou não? Não. Não, Por que não? Eles são diferentes. as formas são diferentes. As formas são diferentes, o que mais? A cor, A cor é diferente, o que mais? O tamanho é diferente, o que mais? o nome é diferente. O nome é diferente, beleza. Mas o que que faz com que eles sejam estímulos semelhantes? Porque são 2 grupos de 3 unidades. Perfeito. A gente tem 3 unidades e 2 grupos. 2 grupos de objetos. Conseguem entender o processo de semelhança? Beleza. E aí, se a gente for mais a fundo, a gente fala de outras coisas, mas quando a gente vai mais a fundo, a gente fala bem assim, ah, fulano parece com ciclano. É um processo da Gestalt de semelhança? Sim ou não? Sim. Por quê? Ele parece. Porque parece. Porque ele é semelhante em alguma estrutura, na cor, na forma, no tamanho, não é? Pode ser no jeito de falar também. Mas geralmente na Gestalt a gente vai entender, geralmente, não é uma regra, tá? A gente vai identificar essas questões de forma, de visual, de tátil, tá? Então quando a gente fala, ah, parece com fulano, parece com ciclano, a gente está falando de um processo de semelhança dentro da Gestalt. Beleza? Exemplo do nosso cotidiano. Uma sala de aula, alunos com a mesma camiseta de uniforme, chamam a atenção como um grupo, mesmo espalhados entre os outros. Então a gente consegue identificar, por exemplo, ainda existe gincana escolar, jogos interclasse? Sim. Beleza. Quando a gente vai nos jogos interclasse das escolas, a gente consegue identificar qual é a escola? Sim. Por conta do uniforme. Então você sempre foi parte da Gestalt, só que você não sabia até hoje. Porque o uniforme que você usava na escola que você estudava fazia com que a lei, uma das leis principais da semelhança da Gestalt, fizesse parte do teu dia a dia, do teu cotidiano. Então, quando a gente fala de uniforme, a gente está falando de um processo de semelhança da Gestalt. Isso, vamos lá. Quando a gente fala de um jaleco branco, é semelhante a que tipo de profissão? Médico, medicina. Tá bom, só médico. Médico. Geralmente o médico, né? Uma das primeiras coisas que a gente vê. Então a gente vai, decorrente das experiências, lembrando desses eventos, por isso que causa esse processo de semelhança, tá? Ei, não diminui não. Quer ser professor? Não. Tá doidinho. Continuidade. Quando a gente fala de continuidade, nesse processo a gente vai entender que geralmente nós gostamos de linhas contínuas, suaves e fluidas. Quer um exemplo? Faz uma tatuagem com traço grosso, fica maravilhoso. Quem tem tatuagem? Vocês estão com medo de dizer que tem tatuagem, né? Tem tatuagem, cara? Quase nada, né? Quase nada. Por exemplo, eu tenho um problema na pele que eu não sei qual é, até hoje não descobri, não mexe não. Nada. O traço do tatuador ele sai bem fininho na minha pele. Quando vai sarando, vai engrossando. E aí eu falo, vixe, não vou fazer mais não, quando eu vejo estou tentando outra na perna. Não sei como é que vai ficar, mas... Então quando a gente fala de linhas contínuas, por exemplo, tem umas tatuagens que elas são bem detalhadas, a gente chama de minimalista. Elas são bem detalhadas, os traços são bem finos, porque geralmente nós gostamos de linhas contínuas, suaves e fluidas, tá? Então o exemplo visual é o X. Nosso X, seja contínuo, fluido, e é visto como 2 linhas que se cruzam
não são 4 segmentos separados, né? Então a gente não tem aquele movimento que pode causar incômodo em alguns. A gente tem uma linha contínua. E aí um exemplo disso, para quem dirige, geralmente é você ir pela linha reta, né? Não entrar em becos e vielas e ruas, e você vai ali, geralmente seguindo o Google Maps, na linha retinha, bonitinha, tá? Então, lei de continuidade. Fechamento. Quando a gente fala do fechamento, a gente vai entender que existe aquele processo, acho que eu expliquei para vocês, de a gente entender que isso pode ser um ciclo, ele não está completo, mas a gente vai fechar ele na nossa cabecinha. Por quê? Porque a gente já tem uma noção assim. Beleza. Então a gente está dizendo que existe o que aqui? Isso. Fica na internet. Sim, mas vamos lá. Existe o que aqui? Da lei da continuidade. Existe um processo de eu fechar, não é? Lembra lá dos 3 que eu falei agora há pouco? Nem lembra, né? Significado. Vamos lá, Miguel, vai. Significado, equilíbrio e simplicidade. Então, dentro desse processo do fechamento, eu vou buscar significado, equilíbrio, o que mais, Miguel? Simplicidade. Não. Simplicidade, equilíbrio e significado, tá? Então, quando eu vejo essa bolinha, ou quando eu vejo um triângulo vazado, incompleto, ó, vendi, ó, incompleto, eu vou tentar simplificar ele, equilibrar ele e significar. Por isso que a gente tem esse processo do fechamento, tá? Porque nós, dentro do processo da Gestalt, vamos fazer essas 3 etapas, tá? Um exemplo disso é a nossa maçãzinha aí da Apple. A gente sabe que é uma maçã, mesmo faltando uma parte. A gente já entende esse processo, a gente já entende esse fechamento, tá? Fechamento caro esse. Hã? Fechamento caro esse. Fechamento caro, é isso. Vamos lá. Figura fundo, eu já entendi que vocês estudaram, né? O que é figura fundo? Meus alunos, né? Vai ser passado. Vai ser um rápido, você vai É ser o quê? figura que não tem fundo. É um casco na cabeça de você. Vamos lá. Figura fundo. Definição, exemplo visual e exemplo do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de figura fundo, a gente vai entender que a figura ela é o foco, tá? E o que dá o suporte é o fundo. Então, a primeira coisa que a gente vê, eu vou usar o Caio porque eu já tenho mais intimidade com ele, tá? Ele não está nem olhando para mim. A primeira coisa que eu vou olhar para o Caio é esses belos olhos dele. Vejam. Esses belos olhos dele, não é? Eu não vou olhar para a boca do Caio, eu vou olhar para os olhos. Então, a minha figura é o quê? Os olhos, o fundo, a cara dele. Essa carinha linda que ele tem, né? Então, quando a gente fala de foco, a gente está falando da figura principal, tá? Quando a gente fala de suporte, o suporte ele é o fundo. Então, quer perguntar alguma coisa? Não. Só estica o braço. Tá. Então, quando eu olho para vocês, eu estou olhando para o fundo da sala. Então, a parede no fundo da sala ela é o que meu agora? Ela é o quê? O foco. Vocês são o quê? Entenderam? Quando você está discutindo com o teu marido e o teu marido está olhando para a TV é o quê? Você é fundo. Surpresa! Tá? Entenderam? Mães, quando a tua mãe está brigando contigo e tu tá lá, fingindo que não está ouvindo, a tua mãe é o quê?
Geralmente tamanho é o fundo. O foco é aquilo que tu está fazendo. Porque eu sou filho, vai. Às vezes a gente não ouve o que a mãe fala, né, cara? Às vezes a mãe está falando pro nosso bem, a gente está. Tá. Aí passa um tempinho, o que é que acontece com a gente? Quebra a cara, né, cara? Mães. Ruim com ela, pior sem ela. Nossa, mãe. Vamos lá. Então, exemplo visual, a taça de Rubim, que eu acho que vocês já viram em algum momento, mas eu vou já continuar daqui a pouco para vocês, tá? Então, exemplo do nosso cotidiano. Ao assistir um jogo no estádio, mesmo com milhares de torcedores, conseguimos focar apenas no jogador com a bola, tá? Beleza. Só se quiser passar. O que a gente vê aí? Sou eu quem? Deixa eu ver, né? Eu não vejo, não. Eu vejo uma árvore. Só uma árvore. Mentira, ela só virou a feira. Agora eu vi. Agora eu vi o macaquinho. É um chimpanzé. Um chimpanzé. Aonde está essa preguiça da gente? Isso aqui é macaco, é um gorila. Gorila. É um gorila. É o seu estado de espírito no momento do jogo. Ali. Mas no galho, né? Claro, cadê o Galho cara? em cima do macaco. Aonde? Aqui? Não, do outro lado. Aonde? Hã? Eu vi. Esquerdo. Esquerdo, aqui? Mas isso. Não, mas isso aqui é um gorila. Não, aê. Pronto. Eu sei a preguiça que está segurando. É a minha preguiça. Mas vamos lá, olha só. Por que cada um tem uma percepção diferente? Beleza, porque foca em alguma coisa. Mas vamos botar mais bonitinho para estudante de psicologia? Vai? Porque cada um tem a sua respectiva subjetividade, cada um tem a sua experiência, não é? E aí existe alguns processos de pessoas que falam assim, olha, cara, sai do Instagram, sai do Facebook, tá? Porque tu vai lá no Facebook, fala, ou no Instagram, fala bem assim, a tua personalidade vai ser de acordo com o que tu vê primeiro. Nada a ver, tá? Aí tem gente que cai. Tu já fez esse teste, com certeza. Teste de personalidade, algumas vezes, né? Uma só não, algumas, né? Algumas. E aí, se tu vê o gorila, é porque tu não sei o quê. Se tu vê a preguiça, que só a colega e outra viu ali, é porque tu, sei lá, tá especial. Tá? Então, ó, toda vez que a gente olha pro macaco, pro gorila, a minha leoa, ela fica como fundo. Toda vez que eu olho para a leoa, meu gorila vira fundo, tá? Então não tem nada de especial, não tem nada de teste de personalidade. Quando vocês forem lá para a MTAP, não teve MTAP, Caio? Quando vocês forem lá para a MTAP 1 e 2, eu acho que ainda tem os 2, vocês vão entender os testes projetivos, tá? Que aí a gente vai falar de palográfico, de Rorschach, eu acho que vocês não vão ter. Mas a gente tem Rorschach, Zülliger, a gente tem que mais? HTP. Então vocês vão entender que os testes, aí sim, testagem ela é científica, tá? E aí, só um adendo para que vocês entendam, teste e avaliação são coisas diferentes. Sabe a diferença, Caio? Não. Teste é só um instrumento, tá? Então eu pego um teste e um teste ele não vai definir aquilo que eu sou. Quando a gente faz uma avaliação,
uma avaliação ela é um conjunto de instrumentos. Então a gente tem teste, tem anamnese, tem avaliação comportamental, tem entrevista com os pais, com a criança. Então é um conjunto para que a gente possa fazer sim essa avaliação. Então, um teste, uma imagem, não significa nada. Agora, se a gente for fazer uma avaliação para uma investigação, aí é diferente. Beleza? Faz sentido para vocês? Beleza. Aqui. O teu, né? O teu trompete? É. Esse bate. Falar. Eu quando vejo essas coisas assim, gente, se eu ver Deus, que loucura. se eu ver fico questionando isso. Bota só pinta ali. E aí, o que a gente tem? Uma colega nossa ali, eu vou caguetar com esse baú. Uma colega nossa disse que parece a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe. Aí eu fiquei olhando, cara, se tiver o cabelo louro, os traços, vai ter você que imaginar. Né? Os olhos, os traços e tal. Na verdade, só parece um rosto de mulher normal, não parece um rosto, né? Porque a gente vai associando com as experiências, né? Com as mulheres. Ela poderia também ser Angelina Jolie. Se dentro da minha experiência, Parece mais a a Taylor. boca. A boca é muito encaixada. É. Professor Taylor Swift. Inteiro, Swift. Aí a gente, por outro lado, a gente tem o cara com sapatinho, né? Tocando saxofone, um narigaço, né? Amigão, nariz. E aqui? O sapo. Cavalo corto. Claro. Vai em algum lugar. Eu vi um sapo primeiro. É um cavalo. Cavalo. Vira tua cabeça. Ele tá morto, amiga. Ele tá morto. Vira tua cabeça de lado assim. E aí, o que é? Cavalo ou sapo? Cavalo. Depende. Exatamente, depende da sua percepção. Então, ó, temos estímulo e estímulo. Que estímulo a gente tem? Visual. Percepção é subjetiva. Então tem gente que vê um sapo e virando tua cabecinha, temos um cavalo. Tá? Então dependendo da sua percepção, a gente vai tendo figura e fundo. Tá? Então às vezes figura é o cavalo, às vezes figura é o sapo, e assim sucessivamente. E aqui? Cadê a velha? Como é que enxerga desse jeito?
você olhar na internet.